Nós vamos começar, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 1. Nós vamos estar a estudar este livro que realmente fala da história da libertação do povo de Israel. Deus libertou os israelitas da escravidão, mas isto não é só a história de Israel, isto é a nossa história. Isto é a nossa história. E nós temos que entender o que é que Deus fez, porque é o mesmo Deus que os libertou, Ele é o nosso Deus. E quando nós entendemos a maneira como Ele trabalhou, é a maneira como Ele trabalha. A maneira como Ele lidou com o povo, é a maneira como Ele lida conosco. E também sabem uma coisa, a maneira como os israelitas se comportaram, é a maneira como nós nos comportamos. A gente olha e pensa, eles reclamavam, murmuravam, fazia tanta coisa. A gente somos iguais. E Deus também tem paciência connosco. Às vezes Ele quer mandar lá fogo do céu e queimar tudo, mas Ele não faz. Porque Ele é um Deus bondoso e misericordioso e longânimo. Ele é tardio a irar-se. Amém? E eu quero começar... Quem é que lê bem? Efigénia. Chega aqui, Efigénia. A gente vai ler, e eu gostava que vocês, nós não vamos ter os versículos, então eu queria pedir que vocês abrissem a vossa Bíblia, se quiserem há Bíblias lá atrás, ou o vosso YouVersion, o vosso app, não é para ir ao Facebook nem ver mensagens, é só para abrir na Bíblia, tá bom? E vocês vão abrir em Êxodo 1, se quiser estar aqui, ou então podes, não sei se é mais fácil. Está aqui até o 14, tá bom? E nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 14. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Porque eu acho que quando vocês estão em pé, para além de ser uma maneira de honrarmos a Deus, também é uma maneira de vocês se concentrarem mais. Então, ouçam, leiam, sigam, para vocês entenderem do que é que nós vamos falar. A paz, meus amados. Então, vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 1, do 1 até o 14, que fala assim. Olha, são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um com sua respectiva família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Iscar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Asser. Os nomes é meio estranho, né, irmãos? Mas deu para entender. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, eles proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia de José. E disse ele ao povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e os tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Amém. Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esta noite. Pedimos, Senhor, que Tu fales agora, Senhor. Sem Ti, Pai, aqui presente, isto não é nada senão meras palavras, mas eu creio que o Teu poder está aqui. Eu creio que o Teu Espírito Santo está a trabalhar em cada coração, Senhor. Eu creio, Senhor, que ninguém sairá como entrou, Pai.
Ajuda-nos a entender, ajuda-nos, Senhor, a compreender mais, primeiramente, quem Tu és, Senhor, e aquilo que Tu fazes, Pai. E também, Senhor, qual é a nossa parte no meio desta história toda, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo o que vais fazer esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. E então, se vocês ouviram com atenção, os israelitas, José já estava no Egito, mas depois o seu pai e os seus irmãos, eles foram para o Egito para escapar a fome que ainda havia pela terra. Quem sabe quantas pessoas foram para o Egito? Que estava a tomar atenção à palavra? Quantas foram? 70. Obrigada, irmã Aparecida. Ela foi a única que estava com atenção. 70 pessoas. Foram 70 pessoas. José já estava lá, ele já tinha tido 2 filhos e foram para lá e se juntaram lá. Eles foram multiplicando. Graças a Deus, muito abençoados, muito férteis, e eles se tornaram um povo numeroso. Mas tão numeroso que Faraó, os egípcios, eles começaram a temer os israelitas. E para eles os oprimirem, eles começaram a obrigá-los a fazer trabalhos forçados. Mas o mais interessante é que quanto mais eles colocavam trabalhos duros sobre eles, mais eles se multiplicavam e mais eles cresciam. Então, isto é onde nós encontramos a história, o princípio da história de Êxodo. Mas para nós entendermos um pouquinho mais, eu hoje vou dar uma introdução àquilo que se passou um pouquinho em Gênesis. Porque, na realidade, o povo israelita, eu creio que todos sabem, mas é muito bom nós nos lembrarmos. Porque, como eu disse, não é só a história de Israel, é a nossa história. Quem conhece a musiquinha das crianças, o pai Abrão? O pai Abrão tem muitos filhos. Eu sou um deles e tu também o és. Essa música é muito profunda. É de criança, mas o que ela nos está a dizer é que nós fazemos parte do Israel espiritual de Deus. E Abraão, ele é o pai da fé. Gálatas 3:7 diz assim: aqueles que têm fé são filhos de Abraão. Você tem fé? Tem fé no Filho de Deus? Tem fé naquilo que Jesus fez na cruz? Então nós somos filhos de Abraão pela fé. E a história dos israelitas, ela começa com Abraão. Na realidade, Deus, ele tem sempre um plano. Ele tem um plano. Ele tem um plano grande para a humanidade e depois ele tem um plano para cada pessoa na história. Cada pessoa que ele chama, ele tem um plano para essa pessoa. Mas ele começa a pôr em prática o seu plano que ele prometeu lá em Gênesis 3, quando o pecado entrou na terra, Deus automaticamente ele promete aquele que ia calcar a cabeça da serpente, aquele que ia destruir Satanás. Ele diz logo que ele iria enviar um Messias. Anos, séculos passaram, muitas pessoas apareceram e Deus resolve chamar um homem, Abraão. E ele promete-lhe, e nós vamos ler Gênesis 1. Se vocês quiserem ouvir, tudo bem. Se vocês quiserem abrir, se for mais fácil para vocês, abram. Gênesis 12, de 1 a 3. Ai, tenho a garganta tão seca. E diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você,
todos os povos da terra serão abençoados. Abraão tinha 75 anos e era alguém que não tinha sido pai. E de repente ele tem este chamado de Deus a dizer, em primeiro lugar, sai de onde estás, vem para outro lugar que tu não conheces, e em segundo lugar, tu serás uma grande nação. Eu vou-te abençoar e tu serás grande. Mas mais do que isso, através da tua vida, eu vou abençoar todas as nações. Mais uma vez, Deus está a apontar para o Messias. Através da vida de Abraão, Deus iria trazer ao mundo o Messias. Aquele que iria trazer a salvação. Abraão, ele obedece a Deus, ele sai, como todos vocês sabem, ele sai da sua terra, vai para a terra de Canaã e anos se passaram e nada aconteceu. Nada aconteceu. 3 capítulos depois, nós vemos Deus, em Gênesis 15, novamente a prometer a Abraão aquilo que ele ia fazer. Diz assim, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou, tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse, olhe para o céu, conta as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Novamente Deus fala, eu tenho experiência com Deus de que quando Deus quer que a gente faça algo que vai demorar e que vai ser difícil, Ele fala de maneira clara, depois Ele espera que a gente obedeça, que a gente ande pela fé, e quando Ele vê que a gente já está, acho que não vai acontecer, Ele normalmente nos encoraja, Ele diz, eu sou o teu refúgio, eu estou aqui contigo, eu vou te dar, crê somente. E depois Deus faz algo extremamente interessante, Ele leva-o lá fora e Ele vê as estrelas do céu. E as estrelas lá no Oriente não é como aqui que a gente mal vê estrelas. As estrelas, vê-se milhares de estrelas no céu. E Abraão, ele tem a visão daquilo que será o seu povo. Porque não só ele iria ser pai dos israelitas, ele foi o patriarca dos israelitas, mas nós hoje somos filhos de Abraão. Milhões, bilhões de pessoas hoje que se chamam cristãs pela fé são filhos de Abraão. Ele é o patriarca daqueles que têm fé. E diz que isto foi acreditado porque ele creu nas promessas de Deus. Se vocês verem um pouquinho mais à frente, no versículo 13, Deus fala com Abraão. Entretanto, Deus faz um pacto, Ele manda matar animais, faz um sacrifício, faz um pacto com Abraão a dizer, eu vou cumprir. Mas depois Deus, Ele fala algo, Ele diz que os teus descendentes vão ser escravizados numa terra estranha. Eles vão estar escravizados. Eles vão ir para lá. Mas eu os trarei de volta. Muitas vezes, os planos de Deus, e isto é das coisas mais importantes que eu quero que vocês entendam hoje. Os planos de Deus dificilmente se parecem com aquilo que nós pensamos que será desenvolvido. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Deus tem um plano.
E nós pensamos que ele vai ser feito de determinada maneira. Nós queremos que seja feito de determinada maneira, mas geralmente não é assim. Deus faz de maneira que ele quer, de maneira diferente. De maneira diferente. As promessas de Deus, elas são sempre cumpridas, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele prometeu. Mas muitas vezes não da maneira como nós queremos, esperamos, à hora que nós queremos, da maneira como nós queremos. Por isso que nós ficamos muito frustrados. Ele prometeu a Abraão, só que automaticamente ele disse, eles vão ser escravizados, vai ser milhares de pessoas, mas eles vão estar numa terra estrangeira e eles vão ser escravizados. Quantos de vocês já passaram por alturas em que Deus parece distante, em que vocês não sentem, não conseguem ver nada ao vosso redor, parece que Deus abandonou, parece que Ele não ouve as orações, parece que nada está a acontecer. Vocês já passaram por alturas dessas? Só eu. Muitos de nós passamos isso. Abraão passou por isso. Mas o que nós temos que nos lembrar é uma coisa. Nós não somos o centro da história. Deus não trabalha para fazer a nossa vontade. Deus trabalha para cumprir o plano que Ele tem para a humanidade. Entendem o que eu estou a dizer? Não tem a ver connosco, tem a ver com Ele. Ele tem um plano de salvar o mundo. Ele enviou Jesus já e Ele voltará. E Ele quer que os homens sejam salvos. E muitas vezes, quando Ele está a descer, Ele vê o todo. Nós vemos uma miniatura, uma parte. E acima de tudo nós vemos o nosso umbigo. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que se está a passar e nós queremos à nossa vontade, no nosso tempo. E Deus não faz, porque Ele não tem que fazer, porque Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. Ele é fiel, mas Ele é fiel às suas promessas e à sua palavra. Ele faz quando Ele quer. Ele está no controle. Eu gosto da definição do Deus que fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra. Quem é que se compara com Deus? Você não entende, você nunca irá entender Deus. Você espera uma coisa, recebe outra. É normal, porque nós não conseguimos. E sabem uma coisa? Ele não nos deve explicações. Vocês já leram o livro de Jó? Não é dos meus favoritos porque eu não gosto muito de poesia, mas é um livro muito interessante. Ele nunca explicou a Jó porque é que ele passou aquilo que ele passou. Deus não tem que explicar. Muitas vezes nós passamos por coisas. Ele não nos deve explicações. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é o único e Ele faz da maneira que faz, à hora que faz. E o nosso dever é simplesmente confiar nele. Porque Ele está no controle. 70 pessoas foram para o Egito. Se vocês verem depois, e nós depois vamos ver, passados uns capítulos, quando eles são libertados, quem se lembra quantos homens, só fala nos homens, quantos homens saíram do Egito? 600.000 homens. Alguns teólogos dão uma estimativa mais ou menos, porque é assim, 600 homens, normalmente é a partir dos 20 anos que eles contavam, ok? Se eles fossem casados, 600 mulheres, né? 1.200.000. Eles eram frutíferos. Quer dizer que cada um não era nem como a Daniela e o Júnior, e eu também, não é? Não era só 4, era a dúzia, que era mais barato, ok? Eles eram muito frutíferos, o que quer dizer uma estimativa mais ou menos que os teólogos falam que 2,5 milhões de pessoas, até 3,5. Quer dizer, mais de 2 milhões, é quase metade da Irlanda. É metade da Irlanda, a Irlanda tem 4.000 e qualquer coisa. É muitas pessoas.
Mas vocês sabem, isto foi o cumprimento da promessa. Mas como esse crescimento, esse cumprimento da promessa, o que é que aconteceu? Perseguição. O que é que aconteceu? Eles foram oprimidos. Eles foram escravizados. Era a promessa que estava a ser cumprida. E, no entanto, foi isso que aconteceu. Vocês estão a entender que Deus não funciona como nós. Ele não funciona como nós queremos e como nós achamos que ele deve funcionar. Porque, na realidade, o que nós esperávamos é que Abraão foi para Canaã, ele foi para lá, Deus prometeu a terra, ele tem filhos, eles têm filhos e eles ficam na terra. Deus não fez assim. Porque dessa maneira ia ser muito fácil. Eles não iam ver a glória de Deus. Eles não iam buscar a Deus da maneira como eles buscaram. Porque eles estavam a ser oprimidos, escravizados. Eles estavam completamente perdidos. Eles tiveram que buscar a Deus. E nós vamos ver as maravilhas, os milagres, as pragas, aquilo que Deus fez para eles reconhecerem quem Deus é. Porque Deus tem prazer, Ele tem prazer em se mostrar àqueles que o buscam. Ele quer se revelar àqueles que o querem. Ele quer. E Ele faz desta maneira. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós conhecemos mais Deus. É nos momentos de maior dor que nós reconhecemos quem Deus é. E que Ele pode. E que Ele pode. Quando nós estamos bem, eu vos garanto que não há crescimento. Não há crescimento. O crescimento vem de Deus. E vem e acontece na perseguição. Então, o que é que você pode fazer quando está a passar por dores, sofrimento? O que é que você pode fazer para continuar a manter a fé? Para continuar a crer que Deus é um Deus bom e é um Deus amoroso? Que Ele é. O que é que você pode fazer? Eu vou dar aqui 3 coisas. Primeira, que eu já falei um pouquinho, você precisa admitir suas próprias limitações. Nós não somos Deus, ok? Não somos. E nós temos que entender isso. Sabem porquê? Porque, apesar de nós sabermos, nós não agimos dessa maneira. Nós queremos ser o Deus nas nossas vidas. Nós queremos tomar as nossas próprias decisões. Nós queremos fazer as coisas à nossa vontade e achamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Que nós estamos no centro de tudo. Mas sabe uma coisa? Nós somos limitados. Nós somos limitados. Nosso conhecimento, o nosso corpo, no nosso pecado. Nós não somos nada, nada. E a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que nós somos pequenos. Nós não entendemos o que é que se está a passar. Nós não estamos no centro. Deus está no centro. E quando nós compreendemos as nossas limitações, mais nós reconhecemos a soberania de Deus. Mais nós reconhecemos quem Deus é. Ele pode. Ele é o grande eu sou. Nós não somos. Ele é. E então, quando nós reconhecemos, nós podemos pôr mais confiança no verdadeiro Deus. A segunda coisa, aprenda a ler as Escrituras. Sim, todas as semanas nós falamos sobre isso e vamos continuar a falar. Porque muitas pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não conhecem os fundamentos bíblicos. Elas fazem um Deus à sua própria imagem e semelhança. Elas fazem um Deus de acordo com aquilo que elas querem e pensam que estão a adorar o Deus da Bíblia. Não estão, porque não o conhecem. Como adorar algo que não conhecem? E a outra coisa que as pessoas fazem é que elas pegam num versículo, o texto fora do contexto e conseguem acreditar em coisas que não são bíblicas. Se vocês começarem realmente a estudar a Bíblia, vocês vão ver que aflições
não nos devia de surpreender. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. O nosso amigo apóstolo Tiago, que este versículo me fazia muita confusão, Tiago 2, Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria vocês serem abençoados, vocês terem muito dinheiro, vocês terem um bom carro, vocês terem as coisas. Não. Considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. Isso é um motivo de alegria. Sabem porquê? Porque a nossa fé está a ser gerada. A nossa carne está a ser crucificada. O nosso eu está a ser humilhado. Cada vez mais nós temos que confiar no nosso Deus. Então, dor, perseguição, perca, não nos devia de apanhar de surpresa. É algo que faz parte da vida de um cristão. Leiam a Bíblia. Se não concordam comigo, vocês não estão a concordar com o Deus da Bíblia. Talvez concordem com o vosso Deus, não concordam é com o Deus da Bíblia. Talvez vocês estejam a pensar que o Deus que vocês conhecem é o Deus da Bíblia quando não é. E isto é um alerta. E então esses versículos retirados, eu tirei 2, mas há tantos. Quem conhece Hebreus 4:13? Vamos dizer juntos. Posso todas as coisas. Agora digo outra vez. A gente tem as canecas e os pósteres e não sei quê. Posso todas as coisas. Qualquer coisa que a gente está a passar. Posso todas as coisas. Esquecem-se de ler o versículo que está anteriormente, o 12. Ok? Eu vou ler o versículo 12. Não é Paulo, mas é ai, meu Deus. O autor de Hebreus, quando estava a escrever isto, ele dizia, não, isto não é Hebreus, isto é Filipenses, é Paulo, sim senhora. Eu escrevi Hebreus, não sei porquê. Não, isto é Filipenses. Desculpem lá, Filipenses 4:13. Por isso que vocês não souberam o versículo. Paulo, quando estava a escrever isto, antes dele dizer esse versículo, ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Para aqueles que creem no Evangelho da prosperidade, para aqueles que creem que os cristãos não passam fome, não passam necessidades, isso é uma mentira. Porque Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos, disse que passou fome e que passou necessidade, mas também disse que ele teve em abundância, ok? O que eu quero que vocês compreendam, eu aqui não estou a dizer que é da vontade de Deus que as pessoas isto ou aquilo. O que eu estou a dizer é que Deus é soberano, Ele vai vos ensinar a confiar nele. Ele é soberano e o que Ele quer não é que tu tenhas conforto, o que Ele quer não é que tu tenhas tudo materialmente, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua salvação. Porque tu podes ter tudo nesta terra e ir para o inferno. E Deus quer te ensinar a confiar nele. E o que Paulo estava aqui a dizer é: eu aprendi a viver contente. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Eu posso ter o frigorífico, a geladeira cheia, eu posso ter ela vazia. Mas eu vou me alegrar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu vou continuar a buscar Deus. Porque Ele é a minha salvação. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu baluarte. Ele é o meu esconderijo. Ele vai fazer. Há promessas para a minha vida. Ele vai cumprir. Não interessa onde eu estou agora. O povo israelita estava escravo. Mas eles iam sair. Eu posso estar a passar uma dificuldade grande, mas eu vou sair. Se eu continuar a crer, se eu continuar a buscar, se eu continuar a caminhar com Deus. Não se vendam pelo evangelho barato.
Não pensem que as coisas são cor-de-rosa. Nós queremos que seja tudo um mundo cor-de-rosa. Que as coisas vão todas bem. Leiam a Bíblia. Entendam os versículos. Não tirem um versículo fora do contexto. Leiam o que está antes, o que está depois. E leiam num todo. Sabem porquê é importante ler a Bíblia toda? Para entendermos o todo de Deus. Porque se nós formos buscar só uma coisinha aqui e outra coisinha ali, nós não vamos entender como é que Deus trabalha. Nós não vamos conhecer o nosso Deus. O outro versículo que eu tirei, Jeremias 29:11, porque muitas pessoas também falam deste versículo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. E eu nem gosto desta versão, porque há outra versão que ainda é muito melhor, não é? Planos de lhes fazer o bem e não o mal. Planos de vos prosperar. Planos de vos dar um futuro maravilhoso. Se nós formos ver o contexto, vocês conhecem este versículo? Se nós formos ver o contexto, este versículo, esta carta, quando Jeremias estava a escrever, era para os exilados israelitas, os que tinham sido levados escravos para a Babilónia. Ele estava a falar para pessoas que neste momento estavam a ser oprimidas. E o versículo 10... diz assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilónia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. E aí vem o versículo 11. Eles estavam na escravidão. Eles estavam oprimidos. Eles estavam numa situação terrível. E o que é que Deus fala? Ele cumpre a sua promessa. Ele diz, daqui a 70 anos, já não estou aqui, já morri. Não faz mal, os meus filhos, eles vão beneficiar. Muitas das promessas, Abraão morreu, ele tinha um filho. Na realidade ele tinha 2, mas Deus disse assim, não, Ismael, não. Esse foi feito da maneira natural. O Isaac é filho da promessa. Foi obra de Deus, foi milagre de Deus. Deus prometeu multidão. Deus prometeu que iam ser numerosos como as estrelas. Quando ele morreu, tinha quanto? Um filho. Um bocado frustrante, não é? Nunca desistam das promessas de Deus para a vossa vida. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Seja para nós, seja para os nossos filhos, seja para os filhos dos nossos filhos. Para esta geração, para esta cidade, para este país. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se nós vamos ver ou não, não interessa. O nosso dever é continuar a orar. O nosso dever é continuar a pedir. O nosso dever é continuar a crer que Ele cumpre as suas promessas. E ler, compreender realmente. O sofrimento, quando vem na nossa vida, não é punitivo. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Não é Deus a nos punir. A não ser que haja pecado na nossa vida, isso já é outra coisa. Mas nós andamos, nós obedecemos, nós cumprimos, nós fazemos e vem sofrimento, e vem dor, e vem perca à nossa vida. Não é Deus a punir. Não é. Muitas vezes é um ato de amor de Deus. Para quê? Para que a nossa carne cada vez diminua. Para que o nosso eu diminua. Para que nossa fé aumente. Para que nossa confiança nele aumente. Então não se surpreenda. E continue a crer nas promessas de Deus. E só para terminar. Em terceiro lugar, eu estou a falar então o que fazer quando a gente está a passar momentos maus. Em primeiro lugar, compreenda que você não é Deus e que é simplesmente um homem, uma mulher.
Em segundo lugar, aprenda a ler as Escrituras, a estudar, a compreender o que está a ser dito. E em terceiro lugar, lembre-se da cruz. Tudo é sobre a cruz. Era tudo. O Velho Testamento apontava tudo para Jesus. O Novo Testamento volta para Jesus na cruz e para Jesus quando Ele vai voltar. É tudo sobre Jesus. Mas quando nós olhamos para a cruz, Jesus, sabem qual era o plano de Deus para o Filho dele? Vocês já pensaram nisso? Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Mas o plano maravilhoso pode ser nós sermos crucificados, nós sermos perseguidos, nós sermos mortos por causa da nossa fé. Cada um dos apóstolos foi morto por causa da fé dele, a não ser João. Não conseguiram matar João. Diz os teólogos que eles, inclusive, puseram nem água a ferver e o homem não morria. Então tiveram que o julgar lá na ilha de Patmos, porque Deus ainda não lhe tinha dado Apocalipse. Ele precisava que João ainda escrevesse Apocalipse. Quando o plano de Deus não termina, a gente não vai. Quando termina, a gente vai, ok? Não tenham medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Vai ser amanhã. Quando o plano de Deus terminar, eu vou. Quando não termina, é porque ainda tenho que continuar a trabalhar, né? Mas Jesus, o plano de Deus para Jesus era quê? Que ele fosse preso, humilhado, que ele fosse completamente espancado, crucificado e morto. Esse era o plano de Deus para Jesus. E Jesus cumpriu esse plano, sem murmurar. Ele podia ter chamado anjos para o salvarem. Só que se ele tivesse feito isso, o plano de salvação, nós estaríamos completamente perdidos. Não haveria salvação. Não haveria meio de nós chegarmos a Deus. Não haveria o pagar dos preços do nosso pecado. Não havia derramamento de sangue. Não poderíamos ter a vida eterna. Esse era o plano de Deus para Jesus. E quando nós olhamos para a cruz e nos identificamos com Jesus, nós vamos ver que o nosso sofrimento não é nada. O versículo diz, a nossa leve e momentânea aflição. Leve e momentânea. Às vezes não parece leve e não parece momentânea. Parece pesada e longa, muitas vezes. Mas sabem uma coisa? A nossa vida é assim. Começa e vai. Nós somos como a erva, que hoje está aqui e amanhã já se foi embora. É por isso que ela é leve. Porque a vida eterna é eterna. A gente nem consegue, de maneira alguma, ver isso. Dor, sofrimento, perca, tem sempre um propósito. Sempre um propósito. Deus cumpre as suas promessas. Então, Êxodo 1 é sobre o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Tudo aquilo que nós vemos que Deus prometeu a Abraão cumpre-se em Êxodo 1. Eles vão multiplicar, eles vão crescer, eles serão uma grande nação e eles vão ser escravizados. Mas passado 430 anos, eu vou os libertar. Eu vou libertar. Na altura certa, no momento certo. Se você está a passar por alguma aflição, se você sente que está a doer hoje, lembre-se que Deus vai cumprir, Deus vai libertar, Deus vai o tirar do lugar onde você está. Simplesmente creia, continue a buscar, continue a clamar. Nenhuma das suas promessas deixará de ser cumprida. Nenhuma das suas promessas. Assim como ele enviou Moisés para salvar aquele povo, simplesmente porque ele escolheu Moisés. Por que é que ele nos escolheu? Eu não sei.
Porque eu às vezes penso assim, porquê que escolheu a mim? Não faço a mínima ideia. Uma portuguesa que veio para a Irlanda, que fala com brasileiros, que tinha muitas mais pessoas muito melhores que eu. E a cada um de nós, se você olhar dentro de si, você vai dizer, eu não sou nada de especial. Deus, ele escolheu a Moisés. Moisés não era nada de especial. Mas Deus, ele não precisa que a gente seja especiais, porque ele é tudo. Ele consegue fazer a pessoa mais... Como é que se diz? Não é ordinária isso. Não? Simples. Não? Comum, pronto. A pessoa mais comum, ele consegue usar para fazer grandes feitos. Esvaziar, encher, crer que Deus irá fazer. Deus que trabalhou, que fez, que libertou. Em Êxodo, é o mesmo Deus que trabalha hoje conosco. Amém? Amém. Vamos orar, vamos nos colocar em pé e vamos orar. Eu quero que vocês orem também. Eu não conheço a vossa jornada, não conheço a vossa vida, não conheço as vossas dificuldades, as vossas lutas, mas Deus conhece. Deus conhece. Ele sabe exatamente o lugar que você está na jornada. Às vezes você ainda está só no princípio das dores. Mas às vezes já está a sair daquele lugar, daquele vale. Continua a crer nesse Deus que vai trazer a libertação e o conforto. Pai, nesta hora, Senhor. Abre os nossos corações para ver, Senhor, aquilo que tu fizeste lá com os israelitas, Senhor. Pai, muitas vezes nós queremos tomar conta da nossa própria vida, Senhor. Nós nos esquecemos que tu és o Senhor da história, que tu és o Deus soberano, que é tudo sobre ti. E que o teu plano é muito mais maravilhoso, grandioso, do que somente eu. E que tu fazes o teu querer, Senhor, e não o meu. Tu trabalhas, Senhor, tu trabalhas para cumprir os teus planos, Senhor. Oh, Senhor, nesta hora, Senhor, eu derramo, Senhor, o meu coração e eu oro para cada um que está aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, para que tu possas, Pai, acalmar o coração àqueles, Senhor, que estão a passar por momentos difíceis, passar por vales, Senhor, dificuldades, lutas, percas, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, para que eles continuem a crer em Ti, Senhor, sabendo que Tu és um Deus amoroso, que Tu és um Deus bondoso e um Deus que cumpre a Sua promessa, Senhor. Que eu possa continuar a caminhar, Senhor, em direção ao alvo, Senhor, que eu não tire os meus olhos de Ti, Senhor. E que esta igreja, Senhor, continue, Senhor, a crer nas Tuas promessas, Pai. Eu oro pelas Tuas promessas, pelas famílias nesta igreja. Ó Senhor, eu oro, Senhor, nenhuma das Tuas promessas falhará. Os nossos filhos são Teus, Senhor. Tudo aquilo que Tu prometeste irá ser cumprido, Senhor, em nome de Jesus. Oh, continuamos a crer, Senhor, que Tu vais enviar mais e mais pessoas a esta igreja. Continuamos a crer, Senhor, na salvação dos nossos amados. Continuamos a crer, Senhor, que Tu vais abrir portas. Continuamos a crer, Senhor, que Tu vais, Senhor, nos usar. Tu vais cumprir, Senhor, os Teus planos na nossa vida. Não interessa onde Tu nos levas, Pai. Faz, Senhor, faz, Senhor. Oh, derrama, Senhor, a Tua unção. Oh, Pai, a Tua coragem, Pai.
Faz, Senhor, faz.